Bom dia com Jesus, meus amores. Mais um dia de bênção, mais um dia de vitória, mais um dia, Pai, desse pão diário abençoado, Pai. Derrama desse poder, dessa unção, dessa graça poderosa, Pai, sobre a vida de cada um. Pai, faz essa obra, Pai, eu te peço, é na autoridade do nome de Jesus. Pai, recebe mais esse pão diário, Pai, recebe mais esse pão diário, Pai, eu te peço. Pai, que o teu poder, que a tua graça, que a tua unção, Pai, venha ser derramada sobre a vida de cada um, Pai. Que esse pão diário alcance a vida do teu povo, alcance a vida de cada um, Pai, que está ouvindo esse pão diário, Pai. Derrama dessa graça, derrama dessa unção, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Vamos estar lendo lá em Isaías, capítulo 38, versículo 2, que diz assim: Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Aleluia, mais uma forma de como a gente orar, de como a gente buscar a face do Senhor. Mais uma forma da gente estar orando o Senhor, da gente estar engrandecendo o Senhor. Eu coloquei assim, uma forma de orar. Ezequias estava o quê? Deitado. E o Senhor ouviu o quê? A oração do rei Ezequias. Ele estava deitado, amados, e ele estava doente. O rei Ezequias estava doente. O profeta tinha ido lá para entregar o recado para o rei Ezequias, falando para ele consertar a vida dele, falando que era para ele consertar, que ele ia morrer, que era para ele arrumar a casa dele, porque o Senhor ia recolher o rei Ezequias. E ele deitado, amados, mesmo deitado, mesmo doente, mais uma forma de oração. Ele estava o quê? Deitado. E o Senhor ouviu a oração do rei Ezequias, mesmo deitado. O Senhor ouviu o clamor do rei Ezequias, mesmo deitado. Ele tinha intimidade com o Senhor. E o Senhor o quê? Ouviu a oração do rei. Mesmo deitado, o Senhor concedeu o desejo do coração do rei Ezequias. Ele estava o quê? Doente e ainda com edito de quê? De morte. Muitos falam que a doença do rei Ezequias era uma doença o quê? Maligna, era câncer. Mas o que ele não aceitou que o Senhor o levasse, usando o profeta Isaías para determinar a morte dele. E o que aconteceu? Ele mesmo deitado, em oração, ele clamou ao Senhor. Mesmo doente, ele clamou: Senhor, eu fui assim, eu fiz assim, eu consertei os postes ídolos, eu derrubei todos, eu consertei, eu tirei a idolatria de Israel. Senhor, ouve a minha oração. Ele mesmo deitado, ele colocou o rosto sobre a parede e chorou. Chorou ao Senhor, pedindo para que o Senhor ouvisse a oração dele. E o Senhor o quê? Concedeu o desejo, a oração dele. Assim é o Senhor nesse dia, nessa hora, clamando, engrandecendo o nome do Senhor, em oração. Ele estava deitado. Às vezes você não quer orar porque está deitado, não pode também dormir. Mas você pode orar mesmo deitado.
Você pode orar como o rei Ezequias. Ele estava doente, ele estava cometido de uma grande enfermidade, mas o Senhor ouviu a oração dele mesmo deitado, mesmo chorando. O Senhor fala contigo nesse dia, nessa hora. Às vezes você está tão cansado, às vezes você trabalhou muito, não quer orar, mas é mais uma forma de você orar. Não é para você dormir, não, orar deitado e dormir, não. Mas que você venha fazer como o rei Ezequias fez em oração. Mesmo deitado, ele orou, ele colocou o rosto sobre a parede, clamou ao Senhor, para que o Senhor ouvisse a oração dele, para que o Senhor ouvisse o clamor dele. O Senhor fala com cada um nesse pão diário, as formas de orar, as formas de você buscar a face do Senhor em oração. Seja deitado, seja em pé, seja de joelho, seja como for. O Senhor tem falado com o teu povo. O Senhor tem respondido o teu povo. O Senhor quer que você não perca a intimidade com Ele. E o que? A intimidade com o Senhor, a oração é uma forma, amados, de termos intimidade com o Senhor. A oração é uma forma da gente buscar a face do Senhor. O Senhor fala com cada um. O Senhor fala com cada um que está ouvindo esse pão diário. Comece a buscar a face do Senhor. Começa a orar, a buscar o Senhor, a buscar a face dele. O rei Ezequias estava doente, estava enfermo, estava com edito de morte, também estava. Mas o Senhor ouviu a oração dele, mesmo deitado e doente, e mudou a história, acrescentou 15 anos de vida para ele. O Senhor quer acrescentar na sua vida espiritual. O Senhor quer acrescentar na sua vida o amor, a paz, você se levantar espiritualmente. Saia da morte espiritual, saia da frieza espiritual. A oração é uma forma de estarmos cheios, de estarmos engrandecidos, cheios do poder, da vitamina do Senhor. Levante nesse dia, nessa hora, em oração e comece a buscar a face do Senhor. O Senhor está falando com cada um que está ouvindo esse pão diário. O Senhor quer derramar desse poder, dessa unção sobre a vida de cada um. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A oração faz você ficar cheio da presença do Senhor. Você tem intimidade com o Senhor. O rei Ezequias estava doente e deitado, mas o Senhor o levantou, o Senhor o curou. O Senhor curou ele daquela enfermidade de câncer. Amém? Que você venha se levantar espiritualmente, que você venha orar. Não importa a posição, mas ore com respeito, ore com intimidade, ore com poder. O Senhor vai colocar na tua boca a oração. Amém? Que o Senhor venha colocar no teu coração essa vontade de orar. Não sei a forma nem a posição, mas você sabe, você e Deus, porque Ele quer te encher, Ele quer te capacitar a cada dia. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Que essa oração, essas posições, essa forma venha entrar sobre o seu coração a cada dia. Amém? Vamos estar orando? Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, ensina a mim, ensina a cada um. O rei Ezequias estava deitado, Pai, doente, enfermo, mas o Senhor ouviu a oração dele. Ele chorou, ele colocou a cabeça sobre a parede e orou e clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração dele. Pai, ensina a cada um que está ouvindo esse pão diário, Pai, a orar, a engrandecer o nome do Senhor. Pai, recebe a oração, Pai, de cada um. Ensina, Pai, a forma como devemos orar. Pai, ensina essa intimidade, cada um, Pai, com o Senhor. Amém?
Que você venha aprender a orar. Que você venha aprender a buscar essa intimidade com o Senhor, essa face do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Se o Senhor Jesus permitir, se esse Deus poderoso permitir, se esse Espírito Santo permitir, amanhã estaremos aqui mais uma vez, para a honra, para a glória do Senhor Jesus, com mais um pão diário. Amém? Derrame desse poder, dessa unção. Põe lá suas orações, seus pedidos de oração, que eu estou orando todos os dias, à meia-noite. Amém? Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus permitir. Deus abençoe e um beijo a cada um.